Olá, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live livre, que é um momento no qual nós nos conectamos com assuntos relacionados à energia, à espiritualidade, a reflexões, a autoconhecimento, né? Então, todos que vão chegando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Minha tia Andréia. E o assunto que foi sentido, que foi intuído para ser tratado hoje, para ser trabalhado hoje, está relacionado com concentração e, por consequência, com conexão. Eu estava ouvindo, né, vendo um vídeo e ficou bastante claro, isso me fixou muito, né, quando eu escutei, porque falava do quanto nós não nos concentramos ou não nos conectamos com os momentos nos quais nós estamos vivendo. E aí, às vezes, a gente reclama do, por que deu errado, por que não deu certo, né? Óbvio, né? Se deu errado é porque não deu certo, né? Mas o porquê que aquilo não está trazendo o resultado que eu desejo, né? Por exemplo, quando, por exemplo, a gente está cozinhando e de alguma maneira nós não estamos nos concentrando naquilo que a gente está fazendo, a possibilidade de sair cru, a possibilidade de desandar, a possibilidade de sair com mais sal, com menos sal, enfim. Então, a gente pode cometer muitos erros se nós não estamos atentos àquilo que nós estamos fazendo, né? Se nós não estamos concentrados naquilo que nós estamos fazendo. E um dos momentos que eu sinto que é mais importante que nós estejamos conectados é o momento em que nós estamos fazendo as nossas preces, que nós estamos fazendo as nossas orações. E muitas vezes a gente faz de uma maneira bem mecânica, né? Faz as nossas orações, né? De acordo com a religião, com as crenças, com o que cada um acredita. E às vezes vai fazendo de qualquer jeito, né? Às vezes, né, puxa, por exemplo, quem é católico, né? Enfim, puxa aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria e faz só da boca para fora, mas está pensando no que tem que fazer depois, está pensando no que está acontecendo no vizinho, na vizinha, e nós não nos conectamos com toda a atenção para aquele momento. E aí depois a gente reclama que as nossas preces não estão sendo atendidas, que nós não estamos recebendo aquilo que a gente está pedindo através da nossa oração. Mas o quanto da nossa contraparte nós estamos fazendo nesse momento, o quanto da nossa energia nós estamos dispondo para aquilo. E se a gente for analisar, né, muito dos problemas que nós temos, por exemplo, com a ansiedade, o que é a ansiedade? É nós estarmos vivendo algo que ainda não aconteceu. Ou nós estamos visualizando na nossa cabeça ou projetando coisas, problemas e situações que muitas vezes não são reais ou que nem sequer irão acontecer, mas a gente já está sofrendo por antecedência. E aí, se aquela situação de fato acontece no futuro, nós sofremos 2 vezes. Já se ela não acontece, a gente sofre à toa. Então, essa nossa ansiedade é porque nós não estamos conectados com o presente, né? E o quanto que é importante nós colocarmos a nossa energia naquilo que nós estamos fazendo. Veja, né, se a gente for olhar antigamente, né, os nossos avós, os nossos bisavós, né, as gerações mais antigas, eles viviam o momento presente com mais intensidade. Eles tinham a sua rotina, tinham as suas práticas, as suas atividades e desempenhavam elas de maneira mais presente, mais conectada. E uma das razões que fazem com que nós não sejamos mais tão conectados com o que nós estamos fazendo
vem com essa questão da tecnologia, né? Especialmente com a questão da internet. Então, é um recurso espetacular que nós temos na nossa mão, só que muitas vezes, pelo excesso de informações que a gente recebe, e cada vez vai ser mais e mais e mais, a gente acaba perdendo o foco. Eu aposto que vocês, assim como eu, às vezes pegam o celular para fazer uma coisa e quando vejo está fazendo outra. Por quê? Porque teve um chamado para fazer aquela outra coisa. Porque teve um impulso para fazer aquilo e deixou aquela intenção principal de lado e acabou desfocando, né? Ou daqui a pouco, né, pegou o celular só para, sei lá, para tirar uma foto e daqui a pouco já tá a meia hora no celular e nem sabe fazendo o quê. Então, às vezes, né, a gente tá respondendo uma pessoa no WhatsApp, mas ao mesmo tempo já tá olhando a notificação que veio do Instagram, né? Já tá vendo o que tá acontecendo no YouTube, tudo meio ao mesmo tempo. E no final das contas a gente mal sabe o que é. Ah, mas o que eu respondi para fulana? Ah, será que eu só visualizei e esqueci de responder? Ou, nossa, o que é que estavam falando naquele vídeo do YouTube que eu tava assistindo? Não sei. Por quê? Porque eu tava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa nossa autoavaliação, a nossa autoatenção de voltar para cá, volta. Por que, por exemplo, eu tenho que responder tudo ao mesmo tempo? Eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Às vezes estou mexendo no computador, tá com 300 abas abertas. Por quê? Eu não preciso. Porque aí geralmente dá retrabalho, aí eu tenho que voltar, fazer tudo de novo. E enquanto que se eu tivesse feito bem feito só aquilo que estava ali para eu fazer, ele seria muito mais produtivo e traria resultados muito mais importantes, muito mais interessantes, muito mais bacanas do que fazendo tudo misturado de qualquer jeito ao mesmo tempo. Então, a gente colocar a nossa energia, concentrar essa energia para que nós possamos nos conectar com o que nós estamos fazendo é essencial. E com tantos chamados, com tantos desvios que nós temos no nosso dia a dia em função da tecnologia, em função da nossa rotina corrida, em função de milhares de atividades que nós temos, nós precisamos cada vez mais aprender a nos conectar. Porque se isso não acontece, a tendência é que nós fiquemos cada vez mais desconectados. Porque assim, a gente busca se conectar com os outros, com tudo que está acontecendo no nosso entorno, né? A trocar ideias, né? A trocar fotos, a trocar mensagens, a isso e aquilo. E aí, quanto mais nós vamos nos conectando com o que está fora, né? Menos nós nos conectamos conosco. Então, é como se nós estivéssemos fazendo um movimento de desaproximação de nós. De buscar essa aproximação com o outro, com os outros e com o todo. E sair do que nós somos em essência. Do que eu sou, do que eu quero, do que eu sinto. E aí, esse movimento, essa desaproximação de quem nós somos, vai gerando essa dor interna, vai gerando as nossas doenças, sejam elas físicas, psíquicas, energéticas, o que quer que seja. Então, a gente voltar para cá, quanto antes a gente perceber isso, quanto antes a gente perceber que nós estamos nos distanciando de nós, e nós formos puxando a nossa orelha, e fazendo esse retorno para o que é essencial, melhor. Evitar, a gente tem na mão essa possibilidade, né, de evitar esses problemas como ansiedade, como a síndrome do pânico, como dores internas, como problemas, inclusive, né, de doenças que se materializam. A gente tem essa possibilidade de antecipar. Só que para isso a gente precisa colocar a nossa energia, a nossa frequência, aonde é importante. E é importante nós olharmos para dentro e percebermos o que é que nós estamos precisando. Então, por isso que essa questão da nossa concentração é essencial, principalmente para esse momento que a gente está vivendo. E se nós achamos, né, que o nível de tecnologia, o nível de informações que nós recebemos hoje é alto, é grande, que realmente e muito rápido, a gente tem muita informação, muita conexão, muita coisa ao mesmo tempo, a tendência é que isso tudo só vá aumentando.
E se nós não tivermos essa consciência do que é essencial para nós, do que importa, do que é que nos ajuda a elevar, a construir, a crescer, a tendência é que nós cada vez fiquemos mais doentes, né? E fiquemos mais doentes como humanidade, né? Então, volto a falar o que eu falei antigamente, não se tinha todas essas informações, todos esses recursos com tanta facilidade. Hoje nós temos. Só que muitos de nós, a maioria de nós, né, não está percebendo isso, não está percebendo que a gente está entrando nesse fluxo e que daqui a pouco para sair, para dar esses passos atrás, vai ficando mais difícil, porque a gente vai sendo envolvido por isso tudo, né, por todas essas informações, por todas essas conexões, por tudo isso que está fora. E aí eu volto a falar, a necessidade da gente retornar. Então, quando eu retorno para esse meu momento presente, e eu me conecto só com aqui e com agora, com o que eu estou fazendo, com o que eu estou falando, com o que é que está acontecendo, especialmente o que é que está acontecendo aqui dentro de mim, eu consigo perceber o que é que está acontecendo dentro de mim. E o porquê é que eu estou querendo, às vezes, inclusive, fugir do que está acontecendo dentro de mim para me conectar com aquilo que está lá. Com aquilo que está fora, com aquele, com aquela, com aquilo. Porque muitas vezes essas nossas conexões externas são fugas das nossas conexões internas. Por quê? Porque a gente tem medo, a gente não sabe o que a gente vai encontrar internamente, a gente tem receio do que é que os nossos sentimentos, as nossas emoções, se nós olharmos para elas, vão nos dizer, vão nos mostrar. E é por isso que é tão essencial, é tão importante nós cada vez nos concentrarmos e nos conectarmos. Porque, como eu falei, né? Se a gente faz uma prece, a gente faz uma oração e a gente tá com a cabeça em outro lugar, ela não vai surtir o efeito que a gente deseja. Não é só uma sequência de palavras jogadas ao vento. Elas precisam ter concentração e intenção. Então, falando de prece, mais vale nós fazermos uma prece de uma palavra que seja bem concentrada e que tenha uma intenção muito salutar, do que rezar horas sem ter intenção, sem ter concentração, sem conectar com a frequência, né? Então, por exemplo, quando nós estamos lendo um livro, né? Talvez já tenha acontecido com vocês, eu acredito que sim, porque comigo às vezes acontece. Então, às vezes a gente tá lendo um livro e daqui a pouco a gente passou as páginas e a gente fala, nossa, mas o que estava escrito? Né? O que é que eu estava lendo aqui agora? Né? O que é que estava escrito aqui? E aí a gente tem que voltar às páginas do livro para eu reler o que estava escrito lá, porque eu li e nem sei o que eu li, né? Exatamente por quê? Porque nós não estávamos concentrados e por essa razão nós não estabelecemos uma conexão com aquele conteúdo que estava ali. Então, mas é por quê? Porque o nosso pensamento, ele vai indo para um outro lugar, né? Então, a gente precisa perceber quando os nossos pensamentos estão saindo e trazê-los de volta. E isso não é fácil, né? Não é fácil, porque nós, como eu falei, a gente está acelerado, a gente está tendo um monte de informações ao mesmo tempo, a gente está conectado com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, nós fazermos esse movimento de voltar tem que ser constante, tem que ser a todo tempo. Por isso que tem aquela frase famosa, né, de alguém que passou por aqui, nos ensinou tanto e nós ainda não conseguimos aprender, né, porque nós estamos crescendo e evoluindo, que é o orai e vigiai. Então, não basta eu fazer as minhas orações. Eu preciso perceber o que está acontecendo. Eu preciso vigiar os meus pensamentos. Vigiar com que tipo de coisa eu estou me conectando. Por que eu estou divagando? Por que eu estou saindo daqui? Por que eu não estou conseguindo me conectar com esse momento presente? Por que eu não estou conseguindo me conectar com esse conteúdo? Por que eu não estou conseguindo me conectar com essa pessoa? Porque toda vez que eu encontro fulano ou fulana, eu não consigo conversar com aquela pessoa. Então, são essas questões que a gente precisa olhar, né? Então, o orar e vigiar aplica-se aqui também, né? Nessa questão da concentração e da conexão. A gente precisa vigiar os nossos pensamentos, vigiar aquilo que a gente se conecta, né? Para que a gente possa ter mais fluidez, para que a gente possa seguir, né? Com mais
crescendo de fato, né? Porque se a gente não tá nem concentrado e nem conectado nas coisas que a gente tá fazendo, a gente tá só passando, né? A gente tá só passeando. E nenhum de nós está aqui a passeio. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para crescermos, para contribuirmos para a evolução do todo. Então, se nós não estivermos por inteiro aqui, nessa passagem, vai ser uma passagem jogada ao vento. Assim como as orações jogadas ao vento que nós fazemos quando nós nos concentramos. Então, se nós nos colocamos aqui, é porque nós temos uma função. E é nossa obrigação, como ser humano, como indivíduo, viver essa experiência e trazer dela o máximo que nós conseguirmos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E a gente só consegue fazer isso se nós de fato estivermos presentes nesses instantes, se de fato nós estivermos conectados com aquilo que nós estamos vivenciando. No sentido de por que é que eu estou passando por isso, né? Por que é que aconteceu isso no meu dia? Por que eu fiquei tão irritada quando fulano me falou aquela palavra, né? Então, como que a gente consegue perceber isso? Quando a gente está presente, quando a gente percebe o que está acontecendo. E essa questão de, né, por exemplo, eu sei qual é o meu estado de equilíbrio? Será que eu sei? Quando que eu estou equilibrada? Eu estou equilibrada quando eu estou em paz, comigo e com o todo. Beleza. Então, para mim, qualquer coisa que saia dessa situação de paz me gera desequilíbrio. E aí eu preciso saber, poxa, então aconteceu aquilo, saí dessa situação de desequilíbrio. O que é que me provocou isso? Só que eu só consigo saber, aliás, se eu tô em desequilíbrio, se eu conheço o meu equilíbrio. Senão não dá pra saber, né? Como é que eu vou comparar? Como é que eu vou saber? E isso a gente adquire através de autoconhecimento, de se reconhecer, de olhar para dentro, de saber quem nós somos em essência, o que é que nos deixa feliz, o que é que nos deixa triste, quais os sentimentos que estão nos incomodando e que não nos deixam fluir. E aí vai essa concentração e essa conexão conosco. E como eu falei antes, há uma tendência da gente querer fugir. E como tem tantas informações no nosso entorno nos induzindo a fugir a todo tempo, tantas e tantas informações que nos tiram do foco, a gente vai indo, às vezes sem nem perceber, para lugares, para situações, para pensamentos, para coisas que não fazem sentido. E aí a gente, teoricamente, que não é bem perder, a gente perde esse tempo, a gente perde esse time, quando a gente poderia ter aproveitado a nosso favor. Então, por exemplo, eu só consigo ajudar o outro se eu tô pronta, se eu tô de bem comigo, né? Como é que eu vou ajudar alguém se nem eu mesma tô bem? Não existe. Assim como é que eu vou fornecer amor para outra pessoa? Como é que eu vou amar outra pessoa, por exemplo, dentro de relacionamento afetivo íntimo, se dentro de mim não tem amor? Então, não existe essa possibilidade. Não tem como eu dar para o outro aquilo que não tem dentro de mim. Então, o que é um sinal, né? Que eu preciso desenvolver dentro de mim esse amor, para quando eu me conectar com outra pessoa, eu me conecte com uma pessoa que se permite receber esse amor e que também vai fornecer amor para mim. Mas vai ser uma troca. Não vai ser um que só doa e outro que só recebe. Por que às vezes algumas conexões são tão dolorosas? Por quê? Porque as pessoas estão em desequilíbrio, né? Então imagina, 2 pessoas em desequilíbrio se conectando, vai ser um caos. Vai ser um relacionamento que não vai dar certo, não é? Então não tem como dar certo quando tem desequilíbrio dos 2 lados. E nem quando tem equilíbrio em um e desequilíbrio em outro. Aí acontece um processo do quê? De sucção. E aí essa pessoa vai ficando esvaída. Não existe isso. Não tem como dar certo. Então, essa busca por esse equilíbrio, essa busca por esse bem-estar, essa busca por essa completude, ela precisa vir individualmente. Não tem como eu melhorar, eu me desenvolver, eu buscar o autoconhecimento. E às vezes a pessoa, né, que está do meu lado, meu companheiro, minha companheira, meu familiar, enfim,
eu querer que ele faça a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa também tem momentos diferentes, mas eu preciso primeiro estar de bem comigo. Se eu não tô, nem eu tô fazendo a minha parte, né? Que tipo de... eu não tenho propriedade para exigir do outro. Poxa, como é que eu quero que o meu marido, minha mulher, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai sejam uma pessoa melhor, sejam isso, seja aquilo, se eu não tô sendo, se eu não tô buscando isso para mim? Então, qual é a credibilidade que eu tenho para exigir isso do outro? E muitas vezes isso que nós exigimos da outra pessoa são questões em que nós estamos em desvio, em desequilíbrio, né? Comigo acontece muito isso, muito isso. Às vezes eu falo, nossa, mas fulano isso, mas fulano tinha que ser assim, mas fulano tinha que ser assado. Bom, mas por que eu tô falando isso do outro? Quem sou eu para falar isso do outro? Né? Eu preciso trazer esse espelhinho e olhar para mim e falar, poxa, mas eu tô fazendo a mesma coisa, né? Por exemplo, a questão do julgamento. Mas fulano fez isso, fulana fez aquilo. Quando eu tô fulano julga muito, né? Quando eu falo que fulano tá julgando muito, eu já tô fazendo um próprio julgamento do fulano, né? Então, é incrível isso. Então, a gente precisa muito olhar o que é que eu tô falando. O que eu tô falando do outro? O que eu tô falando daquele que tá do meu lado, daquela que tá do meu lado? O que os meus olhos estão vendo, minha boca tá falando e minha cabeça tá pensando sobre? Isso, como eu falei antes, é o orai e vigiai. Eu preciso olhar para os meus pensamentos, para as minhas emoções, para os meus sentimentos. E aí que vem essa nossa concentração. Tem que estar concentrado em mim, em mim. Quando a gente começa nessa questão da jornada do autoconhecimento, de olhar para dentro, de se conhecer, de se perceber, a gente percebe que tem um mundo aqui dentro para se conhecer. A gente tem aquela figurinha bem famosa do iceberg, né? Que a gente conhece só um pedacinho, só aquela parte que está sendo vista. E todo aquele resto que está embaixo da água, a gente ainda desconhece. E à medida que a gente vai começando a conhecer, a gente vai abrindo a nossa cabeça, a gente vai abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para tudo isso que está ali. E aí a gente vai se conectando com tanta coisa que não dá mais nem tempo da gente olhar para o resto, olhar para os outros, pensar na vida do vizinho, pensar no não sei o quê. Não dá tempo, porque a gente percebe que tem tanta coisa para olhar aqui dentro. E o nosso tempo nessa vida é tão curto que a gente precisa, correr para desenvolver. A gente precisa olhar cada vez mais e mais para trazer essas partes que estão aqui para a gente se conhecer. Uma das perguntas que são mais difíceis de ser respondidas é exatamente o quem eu sou. Quem eu sou? Eu não sou esse nome que minha mãe e meu pai me deram, né? Eu não sou essa profissão que eu exerço. Quem eu sou em essência? Nós não sabemos. A gente está muito longe de saber quem nós somos. A cada passo que a gente dá, quando a gente olha para dentro, para se conhecer em essência, a gente vai descobrindo uma partinha pequenininha desse grande quebra-cabeça. Só que a gente precisa dar esses primeiros passos, e depois os segundos, os terceiros, os quartos e assim por diante. E cada vez se aprofundar mais para saber quem somos, onde estamos, por que eu tô aqui, por que eu me conectei com essa família, por que eu me conectei com esse marido, com essa mulher, por que eu tenho esses filhos? Por que eu tenho esses amigos? Por que eu passei por aquele lugar? Por quê? Tudo tem uma razão de ser. E a gente só aprende qual é essa razão de ser quando a gente está conectado, quando a gente está concentrado, quando a gente está presente, quando a gente se permite olhar para isso. Se permite viver essa experiência com presença. Porque quando a gente, como eu falei, quando a gente está só passando, vivendo, né? Como é que você tá? Eu tô vivendo. Tá vivendo? Tá só respirando, comendo, só, né? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? O que nós estamos fazendo de verdade? Então, né? A gente precisa ser mais do que isso.
Se nós viemos como seres humanos, com todas essas capacidades, potencialidades que nós temos, é porque nós temos coisas para fazer. Nós temos trabalhos a desempenhar. Nós não estamos aqui só vivendo, só passeando, né, nessa existência. Nós estamos aqui para alguma coisa, por alguma razão. E à medida que a gente vai descobrindo a razão, o motivo, a circunstância pela qual nós estamos aqui, as coisas vão clareando dentro de nós, que vai vindo o quê? É como se fossem realmente luzinhas que vão acendendo. E a gente vai tomando consciência, a gente vai tendo compreensão. E vai ficando mais fácil e mais alinhado com aquilo que nós de fato viemos fazer, né? Que é a questão da lucidez. O que é a lucidez? É a luz. Então, a gente compreende, a gente passa a entender e a gente desenvolve o nosso papel, né? Então, dizer que nós estamos aqui só vivendo não faz sentido, né? Para o grau de consciência que nós já temos. Se nós viéssemos aqui só para viver, nós não precisaríamos nem sequer ser seres humanos. Fosse só para viver, a gente podia ser uma plantinha, que inclusive nem a plantinha está aqui só vivendo, né? Ela tem a sua função, ela tem o seu propósito. Então, se nós somos dotados de sentimentos, emoções, pensamentos, mobilidade, inteligência e tantas coisas que nós temos como seres humanos, é porque nós precisamos utilizar isso a nosso favor e a favor do todo. E aí, quando nós nos concentramos nisso, nós nos conectamos com isso, nós conseguimos desempenhar isso com perfeição, né? Então, o convite que eu faço a todos e todas nós é exatamente viver essas experiências. Se nós estamos agora, eu e você, conversando, conectados, é porque de alguma maneira o universo queria que essa conexão acontecesse. Não é? E se vocês estão aqui comigo, não é para me ver, é para ouvir o que eu tinha para falar. Não é? Não faz sentido isso? É isso. Vocês não estão aqui pelo mensageiro, vocês estão aqui pela mensagem. Né? Eu ouvi essa semana, semana passada, uma fala muito interessante que me tocou profundamente. Nós ficamos ansiosos e ansiosas esperando o carteiro chegar, não é? Esperando esse carteiro chegar. Eu aposto que a maioria de nós não conhece o carteiro, não sabe o nome dele, quem é, de onde veio. Mas nós sabemos o que ele quer trazer. Nós ficamos ansiosos esperando essa mensagem, né? Essa carta, essa encomenda, essa compra que nós fizemos. Então, nós estamos ansiosos, nós estamos querendo que esse carteiro chegue, não pelo carteiro, mas por aquilo que ele está nos trazendo. Não é? Então, quando a gente se conecta com as pessoas, se vocês se conectaram comigo, com qualquer pessoa que a gente se conecte na vida, é porque aquela pessoa traz algo para nós que é importante. Por quê? Porque de alguma maneira vai tocar meu coração, de alguma maneira vai trazer algum ensinamento, de alguma maneira eu vou ter algum tipo de aprendizado, de alguma maneira aquilo é importante para mim. E às vezes pode ser conexões dolorosas, mas que fazem parte do aprendizado. E às vezes pode ser conexões muito salutares, que também fazem parte do aprendizado. E aí a gente só percebe isso como? Estando concentrados, estando presentes. A gente não fica às vezes pedindo milhares de sinais do universo, né? Ai, que eu preciso de um sinal para poder resolver isso. Eu preciso que meu anjo da guarda me diga o que eu tenho que fazer. Eu preciso que Deus me traga uma luz para eu poder resolver essa situação. E aí a gente pede, às vezes com fé, às vezes não, mas vamos imaginar que seja um pedido com fé, um pedido real. Aí, Deus, né, ou o nosso anjo da guarda, né, nos dá esse sinal escancarado e a gente não vê. E por que a gente não vê? Porque a gente não está presente, a gente não está conectado. A gente está aqui e está pensando no filho, na filha, no almoço de amanhã, no que eu tenho para fazer depois. E aí, às vezes, esse sinal que a gente pediu está na nossa cara. E a gente não assume ele, a gente não traz
ele para nós, a gente não percebe por quê? Simplesmente porque a gente não tá aqui. Né? Aquilo que se diz de corpo, a gente tá só de corpo presente. Porque todo o resto tá, ó, voando. Então, às vezes a gente fala muito, né, de viagem astral, de isso e aquilo, mas a viagem astral, ela acontece, às vezes, quando a gente tá aqui, acordado. Por quê? Porque lá no astral, a minha cabeça, né, as minhas emoções, os meus pensamentos estão em outro lugar. E aí a gente reclama, por que eu não consigo materializar? Por que eu não consigo finalizar? Por que eu não consigo ter uma acabativa, como se diz? Simplesmente porque eu não tô colocando a minha energia, a minha concentração naquilo que eu tô buscando, naquilo que eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu não tô, sei lá, parece que eu tô trabalhando e não tô ganhando dinheiro. Como é que você tá trabalhando? Você tá trabalhando só cumprindo aquele teu horário das 8 ao meio-dia e da 1 às 6? E aí, enquanto você tá lá no trabalho, você tá pensando em milhares de outras coisas? E aí você reclama que não tá ganhando dinheiro? Mas você merece ganhar dinheiro desse trabalho? Será que você merece ganhar dinheiro desse trabalho? Se na hora de trabalhar você nem sequer tá trabalhando? Você tá com a cabeça trabalhando em outro lugar? Então esse trabalho só mecânico, ele não necessariamente, ele não é um trabalho mecânico, mas não é energético. E como nós somos compostos por corpo, mente, espírito, tudo junto, todo esse pacote, então o pacote completo é 100%. Então se eu tô 100% nesse trabalho, eu vou receber 100% do que eu mereço, que é o meu valor, que é a materialização do dinheiro. Então, em contrapartida, se eu tô no meu trabalho e eu tô só com a parte mecânica, manual, braçal, deixando toda a minha parte energética, emocional, espiritual, tudo o resto em outro lugar, e aí eu ainda reclamo que eu tô ganhando pouco, mas eu tô ganhando só o que eu tô merecendo, porque eu tô só com uma parte de mim, eu não tô com 100%. Então, eu tô ganhando só essa parte. Então, vejam quanto que a nossa concentração, a nossa conexão é importante nesses níveis. Nesses níveis. Não é só, porque eu vou fazer uma conexão, uma meditação, uma oração, uma prece. Não é aí. É em outros pontos que são muito importantes e que estão no nosso dia a dia. E aí, às vezes, a gente não entende por quê. Porque não está percebendo, porque não está conectado, porque não se conhece. Porque não se percebe, né? Então, veja, olhe para essas questões, olhe para esse dia a dia. Porque, sei lá, o meu companheiro, minha companheira está muito distante de mim. E o quanto você está próximo de você mesmo e o quanto você, estando próximo de você mesmo, consegue estar próximo dele e dela, né? À medida que o tempo vai passando, a gente tende a ir se distanciando da gente mesmo. Porque eu já falei antes, a gente tem milhares de situações, coisas que estão toda hora ali nos chamando, aparecendo, voltando, pedindo, conectando e que nos tiram desse prumo. A gente precisa voltar para o que é a essência, para o que é o essencial, para o que está dentro. E parar de fugir para o que está fora. Nós estamos fugindo. E quem foge não resolve, né? Quem foge está se distanciando daquilo que precisa ser feito. Então, voltemos para esse essencial. Nos concentremos nesse essencial, nos conectemos com esse essencial e resolvamos o que está aqui. Aí, o que vem depois, a gente resolve na hora que vier. Não precisa ficar antecipando, não precisa ficar puxando. E, às vezes, tem coisas, né, que a nossa cabeça vai criando por antecipação, por ansiedade, etc., que talvez nem aconteceriam. Mas a gente coloca uma forma pensamento, que é uma força tão grande naquele pensamento, que ele se materializa, que ele tem forma, que ele acontece. E depois a gente reclama. Mas por que tá acontecendo isso? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas não é o que você estava pedindo? Não é? E aí vem o peça e será atendido, né? Seja feita a vossa vontade. Você não queria estar aí? Porque não sei o quê, porque, né, de relacionamento afetivo íntimo. Porque eu tô sendo traída, porque eu tô sendo traída e meu marido me trai, né? E entra naquela noia.
E aí a pessoa vibra tanto naquilo, entra tanto naquela paranoia, que ela cria uma forma de pensamento tão forte que materializa, né? E daí materializa e depois reclama. Mas, meu Deus, mas por quê? Não tô dizendo que é só por isso. Não tô dizendo que é certo isso. Eu quero dizer que a gente tem uma força tão grande, energética e espiritualmente, que nós temos como fazer com que as coisas sejam diferentes. Então, por que é que eu vou deixar que os meus pensamentos me conduzam para caminhos que são negativos, que são dolorosos, que são tristes, se eu posso utilizar essa ferramenta, pensamento, emoção, sentimento, energia, para coisas boas? Só que a gente está tão acostumado e que parece que, né, é mais fácil a gente entrar numa frequência negativa. Não é que parece, é porque é. Por quê? Porque a psicosfera, porque esse meio em que nós estamos envoltos, está com a grande maioria das pessoas vibrando numa frequência mais baixa. E aí adianta a gente ficar lamentando que tá todo mundo vibrando uma frequência mais baixa, se eu não tô fazendo o meu esforço para voltar para uma frequência mais salutar? Então não adianta eu ficar dizendo que o mundo tá perdido, que todo mundo tá em pânico, que todo mundo tá triste, que todo mundo tá chorando, que todo mundo tá em depressão. Não adianta fazer isso. Porque isso só vai contribuir para que fique pior. Então, se eu tenho essa consciência das minhas emoções, dos meus sentimentos, e do que aonde minha cabeça está me levando, quem é responsável por mudar esse curso sou eu. E aí é esse exercício de orar e vigiar e puxar a todo instante esses meus pensamentos, essas minhas emoções para um estado de equilíbrio, para um estado salutar. Que, como eu falei antes, para a gente saber qual é o nosso estado bom, nosso estado agradável, nosso estado de essência, a gente precisa saber qual é. E aí vem com o autoconhecimento. Então, se eu tô viajando, né, para lugares que não são bons com a minha cabeça, com as minhas emoções, eu preciso trazer de volta. Então, perceba, concentre-se em você. O que é que está me fazendo fugir para um lugar ruim? O que é que está me fazendo projetar um futuro negativo? O que é que está me fazendo acreditar em coisas que não são boas? Que tipo de conteúdo eu estou acessando na internet? Ah, estou vendo só páginas de fofoca, de brincadeira, de coisas vazias. Não estou dizendo que é errado. Eu só estou dizendo que a gente precisa ver a medida, a quantidade que a gente está conectando com isso. Ah, eu passo o dia inteiro vendo memes na internet, eu passo o dia inteiro vendo, piadas e coisas assim. Poxa, será que isso tá te ajudando a crescer? Não que isso seja ruim, é legal, a gente precisa distrair, precisa brincar de vez em quando. Mas o quanto isso está acrescentando para mim? O quanto isso está me nutrindo? Né? Vamos falar de nutrição, o quanto que eu estou me nutrindo dessas informações. Ah, e daí depois eu reclamo, né? Que eu não consigo emprego, eu não consigo me conectar com ninguém que seja uma pessoa que tenha conteúdo, mas que conteúdo eu estou absorvendo? Eu vou me conectar com essas mesmas pessoas. Então, como eu falei, a nossa jornada aqui é uma jornada rápida. E a gente precisa aproveitar cada instante. Então, se eu tenho a possibilidade, eu tenho a consciência, eu tenho emoções, eu tenho inteligência, por que eu não uso ela para coisas boas? Para me conectar com coisas que vão fazer com que eu cresça e que com as pessoas que estão no meu entorno cresçam também. Então, perceba e se concentre no que é que você está fazendo. No que é que você está colocando a sua concentração. No que é que você está colocando a sua conexão. Poxa, eu estou me conectando com que tipo de pessoas? Ah, eu estou me conectando com pessoas que falam coisas bacanas, que falam coisas que me ajudam a crescer, que são pessoas que me levantam a minha energia, que são pessoas que me ajudam a me desenvolver? Ou eu estou me conectando com pessoas que estão falando sempre sobre as mesmas coisas, estão sempre reclamando, estão sempre achando doença? Poxa, como é que eu vou ficar bem se eu estou me conectando com pessoas assim? Ou se eu estou sendo, né, às vezes, essa pessoa. Será que eu não estou sendo essa pessoa? E aí eu vivo nesse ciclo e a gente acaba sempre atraindo o mesmo tipo de energia, o mesmo tipo de pessoas. Por quê? Porque é o que eu tô vibrando. Não tem como sintonizar com uma coisa diferente. Então eu preciso fazer esse esforço, virar essa chave. E a gente precisa virar essa chave.
Porque as únicas pessoas que são responsáveis pelas coisas que acontecem conosco somos nós mesmos. Apenas nós mesmos. Não foi, porque meu pai e minha mãe na minha infância fizeram isso e fizeram aquilo. Eles fizeram apenas o que eles sabiam fazer e o que eles podiam. E se você e eu nos conectamos com esses pais e essas mães, é porque era isso que nós precisávamos passar. Então não tem culpado. Porque meu namorado, minha namorada me traiu. Como é que você se deixou ser traível? Como é que você se deixou ser traído? Porque você estava numa condição traível? Nem existe essa palavra, né? Mas o que você primeiro se traiu? Quando que você se deixou de lado e permitiu que isso acontecesse? E o quanto você está se lamentando nesse tempo todo na mesma coisa e não sai dessa frequência, né? Porque, sei lá, minha vida não vai pra frente por causa de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. E você ainda tá conectado nessa coisa que aconteceu há 10 anos atrás. E você diz que tua vida não vai pra frente. Mas é por quê? Porque você tá conectada com aquilo. Então precisa trabalhar aquilo, soltar aquilo pra seguir adiante, né? Então é esse tipo de concentração, é esse tipo de percepção que a gente precisa ter. E olhar as coisas num sentido muito mais amplo. E partindo desse princípio da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo. Parte daqui. Não tem como vir de fora. Não é culpa dos outros. Não é o fulano, o ciclano. Não é, sou eu. Por que eu me pus nessa posição? Por que eu continuo vivendo desse jeito? Mas eu já tô há não sei quantos anos sofrendo com uma amiga que não me faz bem. Mas e por que você ainda tá junto com essa amiga? O que é que essa amiga tem que você não larga? Né? Então, observem isso. Tem que partir daqui. Tem que partir daqui. E a gente só sabe, como eu já falei, a gente só sabe o que é bom e o que é ruim se a gente se conhece. E nenhum de nós se conhece. A gente se conhece assim, muito pouquinho. A gente ainda tá aprendendo. E quanto mais a gente aprender a se conhecer, a começar a trilhar esse caminho para se conhecer, mais agradável vai ser essa caminhada, vai ser essa jornada. Mas a gente precisa se concentrar naquilo que é importante. Se concentrar naquilo que faz crescer. Não é, por exemplo, se eu imaginar que eu recebo um tanto de dinheiro, né? E aquele dinheiro eu posso usar para coisas que são coisas que não vão trazer nada que possa agregar, né? Gastar o dinheiro à toa com um monte de coisas, e daí eu tô sempre reclamando que eu não tenho dinheiro, mas eu tô gastando com um monte de coisa que é fútil, que não serve para nada, que vai embora. Ou eu posso gastar esse dinheiro de uma maneira inteligente. Investindo em conhecimento, investindo em questões materiais que possam contribuir para o meu desenvolvimento, aplicando esse dinheiro para coisas que sejam coisas que vão ter uma boa base, que vão me proporcionar esse desenvolvimento. E aí sim eu vejo isso crescendo e desenvolvendo, não é? Com a nossa energia é a mesma coisa. Se eu aplicar minha energia em coisas vazias, em coisas que não vão trazer nenhuma contraparte, eu vou continuar vazia. Então é como se eu estivesse jogando pelo ralo, Tchau, energia, tá indo embora. Foi-se. E aí eu vou ficando esvaída, cansada, nunca tenho ânimo, nunca tenho disposição, nunca tenho vontade de fazer nada. Mas por quê? Porque eu tô deixando a minha energia embora. Então, se eu percebo no que é que eu tô aplicando a minha energia, eu percebo do que é que ela tá me nutrindo. Não é? Então, esse movimento é muito legal. E só dá para fazer isso se a gente tá concentrado em nós, se a gente tá conectado com nós. Então, percebam aonde é que vocês estão colocando a sua energia. No que é que vocês estão investindo esse recurso que cada um de nós traz. E esses recursos, aliás, que é a nossa energia, a nossa espiritualidade, a nossa inteligência, o nosso corpo, no que é que a gente está investindo isso? E do que é que nós estamos sendo nutridos a partir desse investimento? Então, a reflexão que eu gostaria de trazer para hoje, né, sobre concentração, sobre conexão, era isso. E eu espero que de alguma maneira tenha conectado com vocês.
né? Porque como eu falei, vocês não vieram por mim, né? Pela Alissa, vocês vieram pela mensagem, pela informação que de alguma maneira eu fui conduzida a trazer, né? Então, caso também tenha algum tipo de pergunta, algum tipo de comentário, algum tipo de questão que vocês queiram trazer nesse momento, é importante a gente ter essas trocas. Então, eu deixo, né? Fiquem muito à vontade para trazer, né, essas questões para eu também entender se está fazendo algum sentido, né? Se é esse caminho também que eu preciso seguir para que eu possa desenvolver a minha tarefa, o meu propósito, a minha missão e também contribuir para que vocês possam encontrar os seus, se desenvolver, crescer, se conectar, né? Porque o universo vai fazendo essas conexões e a gente vai se conectando com tudo isso por alguma razão, né? Então, não foi à toa. Nós nos conectamos por alguma razão. E eu espero que essa razão tenha sido bastante salutar, bastante agradável, que tenha nutrido vocês, assim como essa conexão nutriu eu, né, através dessa troca. Porque, como eu sempre digo, né, tudo isso que eu trouxe para vocês nesse momento é porque, de alguma maneira, eu precisava ouvir, né? Porque os meus ouvidos estão aqui, ó, bem pertinho. Então, são os primeiros que estão escutando tudo isso. Então, por isso que a gente ouvir aquilo que a gente está falando, perceber o que a gente está falando, às vezes sobre o outro, é tão importante. Porque os primeiros que precisam ouvir somos nós mesmos, né? Como se diz, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, olha para si, olha para mim, por quê? E aí, às vezes dói, a gente fala, puxa, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu tô pensando dessa forma? Era para mim que eu tava falando, né? Então é isso, né? Então agradeço por essa nossa conexão, agradeço pelas pessoas que foram chegando, que foram se conectando com essa frequência dessa nossa live livre, um assunto que vem intuído, as palavras vão saindo e por alguma razão a gente se coloca a serviço do universo para que essas mensagens e essas conexões aconteçam. Então, a mensagem que fica é: concentre-se no momento presente, concentre-se em você, ore, vigie os seus pensamentos, as suas emoções, as suas condutas. É eles que vão nos guiando por essa jornada e é eles que nos mostram esses sinais, se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim, né? Então, agradeço de coração, né, meu amigo de coração, o Gui, há quanto tempo, não é, Gui? Meu amigão do escoteiro, onde nós nos conectamos, né? Que bom que você gostou, que bom que de alguma maneira contribuiu aí para o teu desenvolvimento. Fico muito feliz em recebê-lo aqui, né? Deixo o meu sempre alerta. Um grande beijo. Minha mãe, minha Neuza, minha tia Andréia, Ira... Enfim, né? Obrigada por todos e por todas. Desejo que todos fiquem bem, tenham uma excelente noite, um bom descanso e que toda essa energia possa ir reverberando aí para vocês, para que, né, cada um possa ir se desenvolvendo ao longo dessa caminhada, tá? Um grande beijo, vou deixar a live salva, né? Podem acessar, ouvir quando vocês quiserem, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.